Olá, pessoal! Dando continuidade ao estudo da geometria espacial, nós vamos agora falar sobre uma figura muito importante, que são os prismas. É um sólido geométrico com características bem específicas e bastante utilizado no dia a dia. Você vai perceber que muitas das embalagens que nós utilizamos, embalagens de remédio, caixas, elas têm o formato de um prisma. Por quê? Porque ele é uma estrutura normalmente muito sólida, muito estável e boa para ser utilizada nessas construções geométricas que vão ser úteis no dia a dia. Tá ok? Vamos definir um prisma. Então vamos partir do princípio que nós temos dois planos paralelos, alfa e beta. Em um dos planos eu vou delimitar uma região poligonal P, ou seja, um polígono P. Né? Vou desenhar um polígono em um dos planos no plano alfa. E aí eu vou ter uma reta R que ela é secante aos dois planos, alfa e beta. Essa reta R vai ser a minha reta direcional, tá? É uma reta direcional, ou seja, ela vai dar a direção. Direção do quê? De projeção dos pontos de P no plano beta. Então eu vou projetar os pontos do polígono P no outro plano que é paralelo ao plano alfa. Então aqui, ó, tá o P no plano alfa, a minha reta direcional aqui, e eu pego cada ponto e faço uma projeção lá. Então eu vou ter o ponto A, vai gerar a projeção A', o ponto B, a projeção B'. Veja que como essa reta tem uma inclinação, essa projeção não é a projeção ortogonal, é só uma projeção. Beleza? Com isso, eu vou acabar projetando todo o meu polígono P no plano beta. Eu vou ter um polígono P'. Exatamente igual ao meu polígono P. Congruente em tudo. Todas as dimensões congruentes. Ah, professor, mas não é ortogonal. Como é que vai ser congruente? Porque eu vou seguir a projeção com a mesma inclinação para todos os pontos. Então, essa distância AB aqui, ela se repete em a linha B'. A distância BC se repete em B'C'. A área do polígono P se repete no polígono P'. Tá ok? E aí eu vou chamar de prisma esse sólido, esse poliedro, formado por todos os segmentos de reta que são paralelos a R e que uma das extremidades está em P e a outra extremidade no plano beta ou no P'. Tá? Então é esse sólido aqui, um sólido maciço, porque eu considero todos os segmentos de reta interno também, que é o que eu chamo de poliedro. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns outros desenhos aqui, ó, tá? São poliedros, são sólidos geométricos. Veja que aqui os planos alfa e beta estão em cima e embaixo, em cima e embaixo. Aqui eu reposicionei, né? Coloquei um plano na frente, um plano lá no fundo e liguei dois triângulos aqui. Tá vendo? Então isso é a ideia de um prisma. Quais são os elementos de um prisma? Um prisma tem uma série de elementos que vale a gente ressaltar. Primeiro, esses polígonos, né, o polígono P e a sua projeção P', são chamados de bases. Então, um prisma sempre vai ter duas bases, que são dois polígonos, e duas bases congruentes, porque são esses polígonos em planos paralelos, um foi a projeção do outro. Tá ok? Além disso, além das bases, que são duas faces desse poliedro, né? Então são faces congruentes aqui do poliedro, eu também vou ter essas laterais aqui, esses polígonos laterais, ó. AB, B', A', BC, C', B'. Esses polígonos laterais são chamados de faces laterais. Elas vão ligar um lado da base ao mesmo lado, ao lado homólogo da outra base. Então a B conecta com a linha B', forma esse quadrilátero. BC com B', C' forma outro quadrilátero. E aqui uma pontuação importante. Sempre vão ser formadas por quadriláteros, ok? Sempre quadriláteros. Vai ser dois lados aqui das bases e esses outros dois lados aqui vão ser esses segmentos que ligam as projeções, tá? Esses lados das bases agora recebem o nome de arestas da base. Tá? Então tem aqui
um polígono, aqui no caso era um hexágono, então ele tem 6 arestas da base aqui e outras 6 arestas de base lá em cima. São os lados do polígono P e do pelinho. E essas arestas que ligam então os dois vértices, né, o vértice A com o vértice A', o B com o B', as arestas que fazem a projeção dos vértices das bases, são então as arestas laterais. Então eu dividi as minhas arestas entre arestas de base e arestas laterais. Dividi as minhas faces entre faces de bases, né, as bases, e as faces laterais também. Tá ok? Ah, professor, eu vou dividir os vértices de base e vértices laterais. Não existe vértice lateral. Os vértices sempre vão estar nas bases, tá? Então nem me preocupo com isso. Aí o último elemento, muito importante aqui, é a questão da altura. Um prisma sempre vai ter uma altura. E essa altura é a distância entre os planos das bases. Ou seja, a distância entre as bases. Se a distância é medida de maneira perpendicular à base. Veja que aqui a reta está inclinada. Então o segmento a linha, ele é maior do que a altura nesse caso, tá? O a linha, ele é maior que a altura porque ele está inclinado. Mas se eu conseguir colocar ele retinho, em pé, né, se essa reta R fosse perpendicular aos planos alfa e beta, então o próprio segmento da aresta lateral, a própria aresta lateral seria a altura. Tá bom? E aí isso nos traz a uma classificação de prisma. Que prisma é esse, então, que a aresta lateral é igual à altura? Né? Então eu vou usar a direção da reta R em relação aos planos para classificar. Esse prisma é o prisma reto. O prisma é chamado de reto quando a reta direcional R é perpendicular aos planos da base. Nota que nesse caso, a minha aresta lateral é exatamente igual à altura. Ok? E se a reta direcional não for, então, perpendicular? Aí eu chamo de oblíquo. E aí as minhas faces laterais serão paralelogramos. Sempre paralelogramos. Professor, mas aqui não era paralelogramo também? Era, mas era um paralelogramo especial que é chamado de retângulo. Ok? E aqui paralelogramos oblíquos. Tá bom? Nesses casos aqui, como a gente viu anteriormente, a aresta lateral é maior que a altura. A altura é a distância entre as bases. Beleza? Um segundo critério, além de chamar ele de reto ou oblíquo, é a questão do polígono das bases. E aí eu vou dar nome de acordo com o número de lados da base. Né? Então, aqui eu tinha hexágono. Então, isso é um prisma hexagonal. Esse aqui também é hexágono. Prisma hexagonal. Como diferenciar? Prisma hexagonal reto, prisma hexagonal oblíquo. Ok? Aqui, prisma triangular. Aparentemente reto. Não pus a classificação aqui, mas aparentemente reto. Prisma quadrangular. Não quer dizer que é um quadrado, quer dizer que é um quadrilátero, ok? Nesse caso dá para ver que ele é bem oblíquo, né? Então, prisma quadrangular oblíquo. Prisma pentagonal. Creio que reto aqui. Então, o número de lados do polígono da base vai te dar o nome do poliedro, do prisma, e a questão da reta direcional vai dizer se ele é reto ou oblíquo. E caso você tenha um prisma reto e a sua base seja um polígono regular, se você atender essas duas condições, aí você vai ter um prisma chamado de prisma regular. Então, no caso aqui, prisma hexagonal regular. A base é um hexágono regular e ele é reto. Beleza? Prisma heptagonal regular. A base vai ser um heptágono regular e ele vai ser reto. Não pode ser oblíquo e a base tem que ter todos os lados iguais. O que é um polígono regular, né? Vamos lembrar rapidinho? Equilátero e equiângulo. Lados iguais e ângulos internos todos iguais. Beleza? Bom, eu vou parar o vídeo aqui. Esse slide está no meio. Porque no próximo vídeo eu vou começar a falar de alguns prismas especiais, que são os paralelepípedos. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo para não ficar muito longo. Beleza? Segue aí!